químico e hoje é responsável pela área técnica e desenvolvimento de mercado da Chemours. Então, toda a parte de suporte ao desenvolvimento de novas aplicações, tanto do segmento de espumas de poliuretano, que é o que a gente vai estar falando no dia de hoje, mas também de fluidos refrigerantes, solventes. Eu estou fazendo esse suporte aqui no Brasil e na região da América Latina Sul, tá certo? Então, a ideia da nossa manhã, desses primeiros 30 minutos que a gente tem do nosso dia, é justamente para falar um pouquinho sobre um dos componentes que existem no sistema de poliuretano, que é justamente o agente expansor. Tá? No dia de hoje, a gente vai dar um pouco mais de foco no Option 1100, que é o atual HFO que a Chemours tem para a expansão de espumas de poliuretano, poliisocianurato. E gostaria de deixar aberto também, caso vocês tenham alguma dúvida, para anotarem, perguntarem ou no final do dia ou durante a apresentação também, para que a gente possa estar auxiliando vocês. Tá certo? Então, para quem ainda não conhece ou não se recorda, a Chemours é antiga DuPont, do segmento de especialidades químicas, fluidos refrigerantes, solventes, agentes expansores de espumas, inclusive Teflon e dióxido de titânio. Então, lá em 2015, a DuPont fez um spin-off do segmento de especialidades químicas e que fundou o que hoje é a Chemours. Então, todos os laboratórios, as indústrias, os cientistas, os desenvolvimentos que a DuPont tinha na época de 2015 hoje são da Chemours. E a Chemours passa a ser uma empresa independente, uma multinacional americana, justamente para atender esse segmento aí de produtos químicos fluorados. Tá? Globalmente, a gente tem mais de 60 unidades produtivas, laboratórios, centros de desenvolvimento e suporte comercial, sendo que aqui no Brasil a gente tem uma unidade na Zona Franca de Manaus, em Barueri, mais focado em fluidos refrigerantes, um laboratório na região de Barueri, que é onde a gente faz as análises químicas, os testes laboratoriais de qualidade de composição, e os escritórios comerciais em Alphaville. Então, falando um pouquinho mais no detalhe sobre o Option 1100, atualmente a Chemours possui uma planta produtiva de Option 1100, que alguns anos atrás, né, quem já escutou falar alguma vez desse agente expansor de espumas, já deve ter ouvido falar com relação à disponibilidade comercial do produto. E justamente pensando nisso, a Chemours anunciou uma expansão, ou seja, uma triplicação do volume de produção e comercialização do 1100 até o final de 2025, comecinho de 2026, justamente para atender o mercado aí de poliuretano, de agentes expansores de espumas. Tá certo? Além disso, para dar o suporte aos grandes fabricantes, desenvolvimentos, a Chemours tem também o Discovery Hub, que é um centro de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento localizado em Wilmington, em Delaware, que a gente tem mais de 120 laboratórios e 300 pesquisadores, justamente para poder desenvolver as novas moléculas, né, as moléculas aí do futuro, mas também para auxiliar os nossos clientes, nossos parceiros no desenvolvimento de formulações. Então, muitas vezes a gente quer saber alguma coisa relacionada à compatibilidade, a catalisadores, surfactantes, proporções molares de agentes expansores de espumas, que a gente consegue dar esse suporte aí globalmente. Tá certo? Então, focando agora especificamente para o nosso segmento, né, falando aí sobre agentes expansores de espumas, hoje a gente tem 3 principais fatores que fazem com que a gente escolha um agente expansor de espuma em detrimento do outro. E o primeiro deles é justamente a questão ambiental. Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar desses 2 tratados internacionais, né, que é o Protocolo de Montreal e a Emenda de Kigali. O Protocolo de Montreal nada mais é que um tratado internacional, o Brasil é um país ratificador, que visa o que a gente chama de phase-out, ou seja, a eliminação da utilização de substâncias químicas que degradam a camada de ozônio, ou seja, que tem um ODP. E aí, para os nossos agentes expansores de espumas, a gente vai estar falando dos antigos R11, R12, CFCs, e utilizado até 2019 aqui no Brasil, os HCFCs, como é o caso do 141B. Então, apesar de no Brasil não utilizarmos mais o 141B como agente expansor de espumas, em outros países da América Latina ainda se usa o 141B, mas que gradualmente vem migrando para outras alternativas. Tá? Em paralelo, existe também o que a gente chama de Emenda de Kigali. Então, a Emenda de Kigali ela foi ratificada pelo Brasil em outubro-novembro de 2022, que nada mais é que um complemento ao Protocolo de Montreal, que visa o que a gente chama de phase down, ou seja, uma redução da utilização de substâncias químicas que têm alto GWP. Então, o GWP nada mais é que o potencial de aquecimento global, ou seja, o potencial que uma substância química tem de promover o efeito estufa. Então, a partir da Emenda de Kigali, começam a ter alguns requisitos que a gente fala
com relação ao qual potencial de aquecimento global máximo que o seu agente expansor pode ter, dependendo da aplicação, dependendo do local, do país. E, como um bom exemplo, países como os Estados Unidos têm sua legislação local a partir de 1º de janeiro de 2025, então praticamente em menos de 6 meses, todos os novos sistemas de poliuretano vão precisar ter um agente expansor de espuma que tenha um GWP abaixo de 150. Ou seja, agentes expansores hoje que a gente está acostumado, como o HFC 365, um 227, um 245, que tem GWPs ali na casa de 800, já não podem nem poderão ser utilizados como expansores de espumas. E aí outras tecnologias, que é o que a gente vai falar no dia de hoje, vêm sendo as alternativas para esse mercado. Tá? Em segundo ponto, é muito importante a gente considerar a questão técnica, ou seja, não adianta termos um agente expansor de espumas que seja extremamente bom para o meio ambiente, se do ponto de vista de desempenho ele não atender às necessidades. Ou seja, se eu estou procurando um agente expansor de espuma para aplicações em refrigeração, ou seja, um painel, um eletrodoméstico, o isolamento térmico, né, um fator K, com uma baixa condutividade térmica é extremamente importante. Se eu estou migrando minha tecnologia, minha planta industrial, que antes não trabalhava com produto inflamável, e a ideia é manter o trabalho com um produto que não seja inflamável, também é uma característica que o agente expansor precisa ter. E principalmente do ponto de vista de formulações, a questão de solubilidade e estabilidade na formulação da sua espuma, do seu poliol, do seu isocianato, do seu poliuretano na aplicação final. E é muito importante a gente comentar de algumas características que a gente vai falar no dia de hoje, como ponto de ebulição, que vai influenciar tanto na maneira como o produto é utilizado, seja ele pressurizado, não pressurizado, transportado em tambor ou em cilindros, justamente para a aplicação que a gente tem em cada uma dessas casas de sistemas. E aí, por fim, a gente sabe que não adianta ele ser sustentável, não adianta ele ser altamente eficiente, se ele não for competitivo no mercado, ou seja, se não for economicamente viável. Então, otimização do uso das quantidades do nosso agente expansor de espumas passa a ser crucial. A gente maximizar o custo-benefício, ou seja, aquela eficiência energética que aquela espuma vai trazer para o meu sistema, também passa a ser extremamente importante, para que eu tenha no final do meu desenvolvimento, da minha aplicação, uma solução que englobe e que equilibre essas 3 características. Tá certo? E o que temos... E o que temos hoje como principal agente expansor de espumas da Chemours é justamente uma HFO. Né? O nome comercial é Option 1100, mas é o HFO 1336MZZZ. Tem um nome um pouquinho complicado, né? A gente fala assim, HFO 1336MZZZ, mas ele é uma hidrofluorelefina, uma substância pura, que tem um potencial de degradação zero da camada de ozônio, ou seja, não é regulado pelo Protocolo de Montreal, e tem um potencial de aquecimento global, esse segundo item da linha, um GWP igual a 2, ou seja, super baixo, muito abaixo dos 150, comparável até alguns outros agentes expansores que a gente vai comentar no dia de hoje, justamente por ter um baixo efeito, né, no baixo efeito estufa. Por quê? Porque ele tem um tempo de vida na atmosfera de apenas 22 dias. Então, quando a gente tem alguma perca, né, uma evaporação do produto para a atmosfera, por ele ter um baixo tempo de vida na atmosfera, ele acaba tendo também um baixo potencial de aquecimento global. Tá certo? Outras características importantes, é um produto que não é inflamável, não tem ponto de fulgor, copo fechado, copo aberto, ponto de ebulição, a pressão atmosférica de 33 graus e um valor aí de condutividade térmica na fase de vapor de 10,7. Tá? Limite de exposição ali de 500 ppm no TWA. Tá? Então, por que é importante e o que a gente tem comentado aí com relação aos... Acho que não está indo aqui o passador. Agora foi. Do 1100. Então, muitas vezes as empresas, os clientes, os parceiros perguntam onde eu posso aplicar ou como eu posso aplicar esse diferente agente expansor de espumas do 1100. Então, todas as aplicações que hoje usam espumas de poliuretano em spray, em aplicações em eletrodomésticos, aplicações mais industriais, pour in place, fabricação de painéis, pele integral skin, inclusive isolamento aí de tubulações, né, em aplicações que eu preciso realmente uma eficiência energética bastante significativa. Para todas as indústrias, seja automotiva, seja de refrigeração, indústrias de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, construção civil, justamente para substituir
aqueles produtos que a gente está acostumado a utilizar no mercado, como um 365, um 227, um 245, ou que até 2019 utilizavam lá um 141B, um HCFC, tá certo? Boa. Então o Option 1100 ele foi desenvolvido justamente para que você tenha uma excelente compatibilidade com os sistemas atuais existentes. Então os materiais que você já estavam acostumados a trabalhar e ter o contato, né, seja um ácido inoxidável, um cobre, um latão, um alumínio, os polímeros e os plásticos aí de engenharia, um ABS, um poliestireno de alto impacto e também os elastômeros, eles têm justamente a compatibilidade com o Option 1100 para garantir que você não tenha nenhum dano, né, no seu sistema, nos seus plásticos, nos seus metais, nos seus elastômeros do seu sistema, mas que ele garanta ali uma boa aderência, uma boa compatibilidade com esses equipamentos, certo? Então aqui a gente tem um exemplo também de como o Option 1100 ele se comporta em sistemas de poliol, poliéter e poliol, poliéster após um longo tempo de exposição. Então aqui a gente tem os valores ali da relação de aderência, tempo de creme, as densidades das espumas num dia 1 e num dia 180, né? Então 6 meses após a exposição daquela espuma numa estufa ali de 50 graus, e a gente vê que a gente não tem um incremento de reatividade ou de densidade significativa após 6 meses. Por quê? Justamente para garantir que aquela espuma, aquele desenvolvimento, aquela formulação, ela tenha um shelf life, um prazo de validade significativo, uma excelente estabilidade, para que aquela formulação seja economicamente viável para quem produz em grande escala, para quem armazena e para quem irá comercializar essas espumas aí futuramente também, certo? Quando a gente olha, né, algumas principais propriedades, então aqui eu tenho o gráfico de pressão e temperatura e de condutividade térmica por temperatura. O Option 1100, o HFO 1336 MZZZ, ele tem um comportamento muito similar ao antigo 141B. Então, quando a gente olha aqui as curvas de pressão e temperatura, elas praticamente se sobrepõem. Ou seja, se você tinha um sistema, uma casa de sistemas, que foi produzida lá na época de 2000, até antes, que foi projetada na época para 141B, poucas alterações serão necessárias, apesar de utilizar hoje mais 141B, para poder trabalhar com um 1100. Além disso, os valores de condutividade térmica, a gente também observa no gráfico da direita, a linha em vermelho, também muito similares ao 141B e também ao HCFO 1233ED, justamente porque são as alternativas hoje mais utilizadas, mais aplicadas para a substituição dos HFCs e de outras opções aí de agentes expansores de espumas, tá certo? Aqui a gente trouxe também um breve comparativo das principais características que temos dos agentes expansores atuais do mercado, para a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente entende também do quais são os fatores que vão levar à escolha de um agente expansor em detrimento de outro. Então, quando a gente olha para esses três primeiros, né, então 141B, um 245FA, um 365MFC, esses três agentes expansores globalmente e até na América Latina, quando a gente olha aqui mais localmente, ele vai estar muito relacionado ao seu uso pelos regulamentos ambientais que a gente comentou. Então, o Protocolo de Montreal vai eliminar o uso de 141B em espumas, o Brasil já não utiliza mais, e a emenda de Kigali gradualmente vai reduzir o uso de HFCs ou de agentes expansores de espumas que tenham alto GWP. Então, a gente pode ver aqui na tabela, na terceira e na quarta linha, que o HCFC 141B é o único que tem um potencial de degradação da camada de ozônio, e o 245FA e o 365MFC são os dois ali que têm os maiores potenciais de aquecimento global quando a gente compara com todas as outras soluções do mercado. E aí, quando a gente avalia, né, desde um 1233, um metilal, um formiato de metila, um ciclopentano, um Option 1100, algumas características de desempenho passam a ser os fatores decisivos para a escolha do meu agente expansor. Ou seja, o que a gente comentou ali de estabilidade, de compatibilidade, de estabilidade com o meu sistema, do ponto de vista de segurança, como eu vou manusear aquele agente expansor de espuma dentro da minha casa de sistemas, incluindo a parte comercial, né? Então, a disponibilidade do produto, se eu precisar de volumes maiores, menores, transporte, armazenamento, como que cada um desses sistemas, desses agentes expansores, serão alterados ou adaptados
para poderem trabalhar com estas novas soluções. E aí a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como cada uma dessas características vão influenciar ou não a escolha por um desses 4, 5 agentes expansores que a gente tem hoje no mercado. Então, o Optium 1100, como a gente comentou, ele tem uma temperatura de evaporação de 33 graus, ou seja, em temperatura ambiente, ele é um agente expansor líquido, ele vem em tambores não pressurizados. E para quem trabalha com casas de sistemas que hoje estão instaladas e trabalhando com sistemas não pressurizados e também com agentes expansores não inflamáveis, o 1100 cai como uma luva. Por quê? Porque não é necessário o uso de reatores, de tubulações e de containers para armazenamento e transporte que sejam classificados para trabalhar sobre altas pressões, né, justamente para não ter perda do agente expansor por evaporação. Então, não se tem essa necessidade. Opa, acho que foi demais aqui. Voltar mais um pouco. Aí. Além disso, os materiais de construção dos equipamentos que hoje trabalham, né, com os atuais agentes expansores de espumas que vocês possuem, também são compatíveis com o 1100. E do ponto de vista de segurança, ele é um produto que tem baixa toxicidade, ele não é classificado como líquido inflamável, não tem ponto de fulgor, e também é livre de compostos orgânicos voláteis que vão trazer, para quem tem hoje uma casa de sistemas, uma formulação, um custo de investimento industrial, né, ou seja, quanto você precisa investir na sua planta para a migração do agente expansor muito menor, com uma simples conversão, né, vamos falar assim, de maneira mais sucinta, né, a retirada de um agente expansor que você utiliza hoje e a alteração pelo 1100, sem riscos ocupacionais que você provavelmente teria trabalhando com um produto altamente inflamável ou que tivesse que ser manuseado sob pressão. Tá certo? Então hoje, o que a gente gosta de comentar é que a substituição de tecnologias e de formulações, ela vem sendo cada vez mais considerada com 1100 justamente para substituir as tecnologias que a gente vem visto saindo do mercado, né, um HFC, um HCFC, uma flexibilidade bastante grande com os catalisadores existentes, ou seja, a maior parte dos catalisadores que hoje são utilizados com 365, com 227, são compatíveis também com 1100. O desenvolvimento dessas formulações para eu ter um longo prazo de validade, um shelf life e uma estabilidade excelente dentro da minha espuma, com uma grande retenção. Ou seja, quanto mais aquele agente expansor permanece dentro da espuma depois de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos da aplicação, melhor meu isolamento térmico se mantém a longo prazo. E o 1100 tem justamente essa característica de ter uma alta retenção. Então, compatibilidades, baixas pressões de vapor e propriedades isolantes fazem com que ele tenha um bom desempenho. E aí um ponto que chega muito na dúvida, né, para a gente que comentam, é justamente, poxa, mas hoje a gente precisa ser muito flexível, né? Não no sentido de espumas, mas muito no sentido de formulações. Por quê? Porque o nosso cliente está pensando muito em custo, né? Hoje é muito competitivo o mercado, a gente sabe que os HFOs, de maneira geral, têm um custo mais alto, mas existe o que a gente chama de possibilidades com blends, com misturas de outros agentes expansores, como é o caso de hidrocarbonetos, de água e outros próprios HFOs, que eu vou comentar um pouquinho por cima, não com muitos detalhes nessa manhã de hoje, para mostrar que sim, é possível fazer diferentes combinações de agentes expansores de espumas. Então, um bom exemplo é a mistura, né, um blend de um 1100 com hidrocarbonetos. Então, seja um ciclopentano, isopentano, N-pentano, eles podem ser misturados, a gente vai comentar um pouquinho das proporções, para que eu tenha um agente expansor que tenha um ponto de ebulição muitas vezes um pouco mais reduzido, um calor de vaporização também menor, né, uma boa reatividade no sistema, uma redução do meu impacto de condensação dentro da espuma, que a gente vai dar alguns exemplos, mas principalmente, olhando em custo, a redução da carga total que eu necessitaria de HFO como agente expansor, para que eu tenha uma opção mais competitiva do que utilizar um HFO puro, mas que tenha um desempenho maior do que utilizar um hidrocarboneto puro na minha formulação, certo? Então aqui eu trouxe bem brevemente para explicar essa questão da compatibilidade entre os hidrocarbonetos e o 1100, um exemplo com ciclopentano. Então isso aqui nada mais é que um diagrama de temperatura por concentração molar. Eu sei que a qualidade aqui da imagem às vezes não está muito boa para ver,
mas a gente tem do lado esquerdo, a linha em verde ali no topo e azul, a temperatura de ebulição de 49 graus, o ciclopentano, e ali na direita a temperatura de ebulição normal do 1100, que é de 33 graus. Então, dependendo da proporção molar que a gente tem de 1100, a gente consegue ter o que a gente chama de mistura azeotrópica, ou seja, aquela mistura de dois agentes expansores de espumas que possuem temperaturas de ebulição diferentes, eles passam a ter uma mesma temperatura de evaporação. Então, em proporções molares entre 0,6 a 0,65 de ciclopentano com Optium 1100, é possível ter uma mistura que seja aí azeotrópica. E o que isso implica, por exemplo, dentro das minhas características de condensação, que eu vou ter ali dentro da minha espuma, do ponto de vista de performance, do ponto de vista de desempenho. Então aqui a gente tem dois gráficos que mostram basicamente uma ressonância magnética nuclear por fluoretos, que vai indicar aqui justamente o que a gente comentou. Em proporções que eu tenho, por exemplo, 5% de ciclopentano ou 10% de ciclopentano, eu tenho uma condensação parcial, ou seja, a gente consegue analisar tecnicamente e observar que há de fato uma condensação dentro daquela espuma produzida nessas proporções de agente expansor. Por outro lado, quando a gente trabalha com proporções mais próximas daqueles 60%, seja um 20-80, a gente tem uma condensação bem pequenininha, ou praticamente zero, até a mistura perfeita aqui do azeótropo, a gente acaba não tendo essa condensação dessa umidade dentro da espuma. Então, ter essa compatibilidade e essa formação de azeótropos dentro dos agentes expansores de espumas acaba também viabilizando não só economicamente, mas também do ponto de vista de desempenho, que é o que a gente vai comentar agora, em uma aplicação real, tá certo? A gente tem aí mais uns 10, 15 minutinhos. Então, a gente trouxe aqui um exemplo da aplicação, né, justamente do 1100, numa mistura com ciclopentano, justamente para refrigeradores domésticos, né, eletrodomésticos. Então, foi feito um sistema controle 100% ciclopentano e diferentes misturas com diferentes proporções aí de 1100 com ciclopentano e avaliados, né, os seus desempenhos após aí um tempo de envelhecimento, um tempo de operação desses equipamentos. Tá? Então eles foram construídos de maneira completa. Acho que, e aí depois de 3 e 5 anos a gente fez as análises ali de desempenho, de performance, de fator K. As principais temperaturas que a gente fez as medições, então a gente tem ali temperaturas de 23 graus até menos 6,6 graus, porque são as temperaturas aí que esses refrigeradores domésticos geralmente trabalham, né? Desde temperatura ambiente até um ambiente aí de resfriados de média temperatura, tá certo? Então, o que a gente teve, né, como principal resultado, como principal output, né, dessas mesclas de 1100 com ciclopentano? Então, as espumas que foram produzidas, aqui na esquerda eu tenho um gráfico que mostra o sistema 100% com hidrocarbonetos. Então, aqui são os fatores K. Perdão, a diferença do fator K em relação à espuma inicial. Em azul, a gente vai ter os fatores K depois de 3 anos, em vermelho, depois de 5 anos, e o verde, o somatório, né, das duas. Então, a gente pode ver a comparativo dos dois. E aqui embaixo, as diferentes temperaturas ambientes externas. Então, para os hidrocarbonetos, né, o sistema 100% ciclopentano, após 5 anos, numa temperatura ali de menos 6,6 graus, a gente teve uma piora, né, do fator K de 15% depois desses 5 anos, já esperado, já conhecido, enquanto que para, acho que está bem na quebra aqui da tela, acho que dá para ver, enquanto que para esse sistema, que a gente tem uma mescla, né, de 1100 com hidrocarboneto, essa perda foi 8% menor, ou seja, eu tive um aumento do meu desempenho, do meu equipamento, do fator K daquele sistema, com uma mistura entre HFO e ciclopentano. Ou seja, é possível fazer essas mesclas de agentes expansores para que eu tenha um desempenho melhor do que eu estou acostumado hoje, mas que também seja sustentável e economicamente viável. Tá? E por que isso foi importante para o cliente, para o dono, né, desses sistemas de eletrodomésticos, de refrigeradores domésticos? Porque um sistema de refrigeração, ele consome energia quando os compressores estão operando, ele precisa refrigerar aquela carga térmica dentro do refrigerador, só que quanto melhor for o meu isolamento térmico,
menor será a carga térmica que aquele refrigerador doméstico precisará remover. Ou seja, quanto melhor o meu isolamento, menor será o consumo de energia. Então aqui a gente tem justamente esse comparativo, né, da relação dos fatores K de um sistema puramente hidrocarboneto, e aí misturas em diferentes proporções até ele 100% HFO. E o mais interessante, a gente observa que numa mistura que a gente tem uma quantidade um pouco maior de 1.100, como é o caso daquela mistura molar 60-40, a gente tem reduções do consumo de energia de maneira sinérgicas, ou seja, o sistema passa a ter um consumo de energia 12% menor do que um sistema que fosse 100% hidrocarboneto e até 2% menor do que um sistema que era 100% HFO. Então, muitas vezes a gente pensa, poxa, eu preciso utilizar 100% um tipo de agente expansor ou 100% de outro tipo de agente expansor de espumas, mas a gente esquece que muitas vezes essa mescla de agentes expansores, além da viabilidade e custo, pode trazer para o nosso cliente, para o nosso sistema, uma redução também aí do consumo de energia e aumento do desempenho. Então isso, para os sistemas que hoje seguem por exemplo, normas de eficiência energética, seja um selo do Inmetro aqui no Brasil, ou normas internacionais de eficiência energética para refrigeradores, passa a ser extremamente importante, porque a otimização de um refrigerador doméstico ele não vem só da parte do sistema de reviração, do tipo de compressor, dos trocadores de calor, do fluido refrigerante, mas também de como a minha espuma, né, como o meu poliuretano, como o meu isolamento térmico é produzido, é desenvolvido para o meu equipamento, para o meu sistema de refrigeração. E aí, como conclusão, né, para a gente fechar esses últimos 5 minutinhos que a gente tem, a gente trouxe alguns principais pontos que a gente gostaria de compartilhar com vocês, que é justamente o HFO, né, o 1100, ele é a molécula aí que, para quem nunca ouviu falar, já está sendo utilizado no mercado há pelo menos uns 10 anos, no mercado internacional. Então ela é uma nova geração desses agentes expansores de espumas, ele é líquido, não é inflamável, vem aí justamente para substituir os HFCs tradicionais do mercado, com uma grande similaridade de aplicação, de manuseio, de catalisadores, de surfactantes para o seu sistema atual de PU, justamente para que a gente possa trazer performance, né, ou seja, um desempenho satisfatório para as nossas aplicações, mas que ele também seja sustentável e que traga um custo-benefício, ou seja, essa possibilidade de mescla, possibilidade de otimização de concentrações para que o nosso sistema aí seja bastante eficiente. Tá? E aí um ponto final que eu gostaria de comentar é justamente que o produto hoje ele está 100% disponível comercialmente, e a nossa ideia também no dia de hoje é fazer esses contatos com vocês, com essas casas de sistemas que estão fazendo formulações ou desenvolvendo novas aplicações para auxiliar nesses testes, nesses desenvolvimentos. Então a gente tem trazido aí amostras, tem trazido aí o suporte técnico dos nossos cientistas globais de formulação de poliuretano para justamente fazer com que essas migrações sejam não tão críticas, né, como a gente teve lá em 2019 para 2020 do 141B, mas que gradualmente os nossos sistemas se adaptem para que a gente traga a melhor solução para o nosso cliente final, que no final das contas é o que todas as empresas querem no dia de hoje, tá certo? Então agradeço a presença de todos vocês, a atenção, acho que o Hernan vai perguntar se tem alguma dúvida. Alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida? Bom dia. Bom dia. Eu queria saber a relação molar, se 60-40, qual é o componente que está em 60 e qual em 40, e qual é a temperatura de vaporização dessa mescla azeotrópica. Isso. Obrigada. Nessa mistura, ele é 60% HFO, tá? A temperatura de evaporação, eu tenho ali no gráfico, só para voltar um pouquinho, que é justamente onde as duas curvas se cruzam. Não está funcionando? Se puder voltar, por gentileza, no gráfico, mais um. Mais um, mais um. Mais um. Pode ir, pode ir. Pode ir voltando. Mais um. Mais um. Mais um. Aí, nesse aqui. Então aqui, ó, nessa temperatura que vai estar por volta ali de 27 graus, nesse caso.
Tá? Então, esse aqui é específico para essa mistura de 1100 com ciclopentano, mas caso vocês utilizem algum outro tipo de agente expansor, a gente consegue também fazer, né, compartilhar essas curvas ali de misturas, caso, né, aquela mistura com agente expansor que você utilize hoje possa formar um azeotrópico. Né? Então aqui a gente tem os locais onde a temperatura de ebulição ela varia para a minha mesma concentração, ou seja, tem um glide de temperatura, e aqui nesse entre 60% a 65% molar de HFO, a gente tem um sistema aí azeotrópico.